Oi gente, cá estou eu com mais um vídeo para este canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Elaine Oliveira. Neste canal compartilho vlogs diários com a minha família. Eu tento também, né? Eu tento. Sou mãe de 4 crianças maravilhosas, uma delas está aqui no chão comigo. E também sento aqui para conversar com vocês sobre assuntos importantes, coisas que eu acredito, passar algum tipo de informação, conhecimento ou simplesmente compartilhar. Então já clica em gostei, se inscreve aqui embaixo, comenta e me segue nesse Instagram que tá aparecendo aí na tela, que eu compartilho tudo em primeira mão por lá. Né, Ethan? Dá oi. Oi. Dá oi. Bom, no vídeo de hoje eu separei algumas perguntinhas pra responder aqui pra vocês, mas eu vou focar em algumas pra criar um tema em cima disso, que é basicamente por que meus filhos são tão atrasados, por que eu sou tão atrasada, o que acontece com as coisas, né? Uma das perguntas que eu vou começar falando aqui é da Naya e Manu, que ela falou um pouquinho sobre, perguntou se eu consegui tirar a fralda da Olivia à noite. Ela falou que tem uma criança de 5 anos e não conseguiu. Eu confesso pra vocês que eu detesto a bendita ou maldita, né, comparação, porque ela é o ladrão da felicidade. Sempre vai ter alguém que vai estar à frente, sempre vai ter alguém que vai estar, né, melhor e também pior, mas a gente sempre compara com quem tá melhor pra poder reclamar. Graças a Deus, Deus tem trabalhado no meu coração esse espírito de murmuração e tem me ensinado a ter gratidão. Eu até tenho um desses exercícios lá no Geração de Abigail, que é toda vez que você estiver passando por um momento difícil, pega uma folha e coloca 10 motivos que você tem para agradecer naquele momento. Aí você fala, Elaine, eu não tenho nada para agradecer. Claro que tem. Ah, eu tô agradecendo aqui, mas eu estou debaixo de um teto. Mas eu estou com um ventilador, mas eu estou isso. A gente começa a ver à nossa volta coisas que a gente, né, tem para agradecer, e daqui a pouco a gente percebe que os motivos para agradecer são maiores do que para reclamar. Isso é muito forte. Então eu uso isso todo santo dia, porque todo santo dia é uma prova, é uma dificuldade, é um leão que a gente mata por dia. E eu quero falar isso para vocês porque eu cresci num ambiente competitivo, mas eu não era a melhor em tudo, não tem como ser também, né? Porém, naquilo que eu me prontificava a ser melhor, eu criava aquela competição e eu queria levar aquela rivalidade muito a sério, né? Como ser a melhor aluna, como tirar a melhor nota e tudo mais. Porém, eu fui uma criança extremamente atrasada. Eu chupei chupeta até os 8, 9 anos de idade. Eu fiz xixi na cama até os 8, 9, 10 anos de idade. Tipo, eu era aquela criança que o pai e a mãe tinham que botar o colchão lá fora e ainda ameaçar falar, ó, vou mostrar pros vizinhos. Porque a situação era crítica, eu fazia xixi na cama mesmo. Eu demorei muito pra andar. E quando eu andei, não demorou muito, eu quebrei a perna. E quando eu quebrei a perna, eu demorei muito pra voltar a andar, porque eu tinha desacostumado e tava com medo, enfim, insegurança, então foi muito demorado. Em termos de habilidades motoras, eu sempre fui a mais atrasada. Eu demorei muito para conseguir sacar na escola, no vôlei, né? Sacar por cima da rede, com força para poder a bola passar. Eu não conseguia. Então, assim, foi debaixo de muita pressão. Então, muitas coisas na minha vida aconteceram ali mediante a pressão e eu confesso para vocês que não é legal. Não é legal e não é uma coisa que eu gostaria de fazer com meus filhos, embora às vezes na minha fraqueza de humana, de pessoa, eu acabo percebendo que às vezes eu perco a mão e falo, opa, Elaine, não pressiona, não pressiona, e é isso aí. Isso aconteceu recentemente com a minha filha Olivia. Olivinha, né, que vocês perguntam, vocês perguntaram esses dias pra mim se ela desfraldou. Olivinha desfraldou com 3 anos e pouquinho, noturno e de dia. De dia ela já tinha desfraldado lá no comecinho dos 3 anos. Agora ela está com 4 anos e ela não faz mais xixi na cama. Não, ela não fazia também, porque ela usava fralda. Mas ela não usa fralda noturna e nem usa fralda durante o dia. E foi assim um processo que eu não fiz nada. Porque eu já tinha errado com a Mariana e eu aprendi de uma maneira muito difícil. E eu não queria errar com a Olivia. Eu fui pressionada, né? Eu tava com a Mariana, acho que a Mariana tava com 2 anos, 2 anos e meio, 3, eu não sei.
Não lembro a idade dela certa, mas se eu for lá no vídeo, vou deixar esse vídeo que eu vou comentar com vocês aqui na descrição. Se eu for nesse vídeo, eu consigo falar pra vocês exatamente a idade que ela tava. Eu escutava comentários de pessoas de fora e também de pessoas do canal. Como eu já mencionei pra vocês, eu já fui muito influenciada pela opinião das outras pessoas. E quando eu falo isso aqui, muita gente vem, ela tá querendo culpar os outros porque a culpa é dela. Gente, eu não tô querendo culpar ninguém. Eu estou dizendo que a culpa, a responsabilidade é minha. Mas eu era influenciada. Nem todo mundo tem, aquela maturidade. Essa minha maturidade foi adquirida. Até eu conseguir ter a minha identidade, entender o que eu sou, o que eu gosto, o que eu admito, o que eu não admito, e o quanto uma pessoa tem poder de falar sobre a minha vida, foi muito tempo. Então, sim, fui influenciada, pressionada pelos comentários dos outros em algum momento. E algumas coisas que aconteceram também não precisou nem os outros comentar. Eu mesmo me pressionei só de, observar. Então, o que aconteceu? Mariana não tinha desfraudado, tava dando alguns sinais, mas não ia, né? Então eu resolvi meio que criar situações, chamar a atenção dela, querer a todo custo que ela desfraudasse. O resultado foi que ela adquiriu uma infecção urinária, porque ela ficou ansiosa com a minha pressão para que ela desfraudasse. A infecção urinária dela foi tão grave que ela urinava sangue, vestígio de sangue. Levei ela para fazer o exame. Eu lembro que deu muito trabalho, porque para fazer a coleta de menino, é só você colocar um saquinho coladinho ali e é mais fácil. De menina dá muito trabalho. Então assim, eu ficava muito... o laboratório não aceitava, tinha que seguir toda a forma que eles precisam, né? Então, quando eu colhia, era muito pouco, o laboratório não aceitava, e precisava de mais. Foi um trampo pra colher. E aí, quando deu, ela precisou fazer esses exames pra descobrir que tipo de antibiótico ela teria que tomar. E graças a Deus não foi nada mais grave, a infecção não subiu pros rins. Mas, assim, no sentido de ficar generalizada, mas eu poderia ter, prejudicado mais ainda a minha filha, mesmo que não fosse a minha intenção, com essa minha ansiedade, essa pressão que eu fiz no desfraude dela. Foi então que eu aprendi que eu devia respeitar, ensinar, mas não pressionar a minha filha a desfraudar. A partir daí eu comecei a receber vários comentários. Sua filha ainda usa fralda, ai que absurdo, essa menina usa fralda, a minha filha desfraudou ano passado. E aquilo tudo, e eu fiquei assim, minha filha tá com saúde, tô nem aí que a sua filha tá sem fralda. E eu, um pouco me lixei pra essa questão. E aí com a Olivia foi isso tudo muito natural, né? Na verdade, os outros, eles pressionam, eles querem pressionar a gente como se eles estivessem pagando, a fralda de alguma forma, né? Então, da Olivia eu não me permiti que esses comentários, que eu não queria passar com a Olivia, que eu passei com a Mariana. E foi assim, um desfraude super natural. Um belo dia eu percebi que falei, filha, vamos dormir sem fralda hoje? Teve um dia que eu tentei, aí ela fez xixi na cama, aí no outro dia eu coloquei a fralda, aí depois esperou mais um pouco, eu tentei novamente, e foi assim uma coisa muito natural que eu tive. O próximo atraso que tivemos aqui foi tipo que os meus filhos, todos eles andaram acima do que muitos filhos de outras pessoas andam, né? Então a maioria das crianças andam ali com 1 ano, aniversário de 1 ano já tá em pé, já tá dando os passos, ou tipo poucos dias depois do aniversário de 1 ano. Bom, a Mariana andou com 1 ano e 3 meses, mas assim, não andou, sair correndo, deu os primeiros passos sem ajuda. A Olivia com 1 ano e 5 meses, quase 1 ano e 6 meses. E o Ethan com 1 ano e 6 meses, quase 1 ano e 7 meses. Isso também que ele demorou pra engatinhar, foi engatinhar com 11 meses, se eu não me engano. E assim, eu tava acompanhando com o pediatra viu que ela tinha firmeza, que enfim, tudo, que ele também tinha firmeza, que era questão de estímulo e também de, ter paciência. E a gente criou aquele carrinho, fez estímulos da forma que pôde, e graças a Deus o Ethan começou a andar, agora ele tá andando pela casa, e eu louvo muito a Deus. Que apesar, dessa vez a minha pressão vir de outras formas. Que absurdo colocar um carrinho desse, querer obrigar seu filho a andar. E lá, lá no fundo eu entendi que, tipo, ou estou fazendo o melhor para o meu filho, isso aqui não vai prejudicar a saúde dele. Não é verdade, Ethan? E eu ainda nem entrei no mérito da fala, da conversa e tal.
eu aprendi, acho que com o tempo, quanto mais filhos você tem, você vai ficando mais generosa, mais paciente com as crianças, com você, com a sua situação. E eu não me cobro tanto, sabe? Quando eu começo a me cobrar demais, eu falo, peraí, né? Eu olho também o que eu fiz de bom, o que eu tenho feito de bom quando eu tenho me esforçado. E aí, imediatamente, eu já tiro aquela figura de, eu não sou uma boa mãe, e também tiro aquela figura também de pobre coitada, eu sou vítima de tudo. Não. Sou uma mulher forte e Deus me faz forte, não porque eu sou forte, mas porque Deus é. E a questão da fala também foi assim, Mariana demorou a falar, Olivia falou mais rápido, só que a Olivia, ela não tem uma dicção, não está com a dicção tão boa. Ela até tinha dicção boa, mas depois que o Ethan nasceu, a dicção dela deu aquele atraso, que acontece às vezes quando você tem filho perto da criança mais próxima, começar a regredir. E aí o que acontece? Eu comecei a me preocupar, isso não foi ninguém que me pressionou, foi eu que comecei a me preocupar. E aí eu resolvi, né, começar a cobrar da Olivia pra que ela falasse mais certinho, né? Porque até então tinha palavras que ela até falava certinho, ela começou a embolorar tudo. E nisso eu acabei errando mais uma vez, assim como eu errei com a Mariana na época da infecção urinária. Eu acabei pressionando a Olivia. E não foi legal, porque ela acabou desenvolvendo uma gagueira emocional. Então a gagueira dela é que ela ia conversar comigo e ela... Boa noite, gente. Tô levando as crianças pra ir passear ali no Maringá Encantada. Você não tá vendo eu não, mamãe? Calma, Olivia. É Bela, mãe. É, Olivia tá com gagueira, gente. Não é sua não, Olivia. É assim. Ai, mas tá passando por fono. Não saía nada. Ela ainda tá com um pouco dessa gagueira, mas foi tipo 70% embora já, graças a Deus, porque ela já tá fazendo tratamento. E essa gagueira, eu não tinha entendido como que ela, uma criança que não gaguejava, começou a gaguejar do dia pra noite. Quando a gente foi passar, né, pelo tratamento da gagueira, além do tratamento, né, das palavras, a fonoaudióloga, ela percebeu uma ansiedade, não na Olivia, em mim. E ela percebeu que a minha ansiedade acabou, né, ansiedade para que a Olivia falasse corretamente, ansiedade para que a Olivia falasse tais palavras, acabou gerando essa gagueira na Olivia. O segredo ali foi me tratar para que a Olivia parasse de gaguejar. E aí ela me deu alguns exercícios para fazer, tanto comigo, mas tanto quanto respeitar o tempo da Olivia, respeitar as palavras, respeitar a forma que ela fala, não ficar cobrando dela em excesso, além daquilo que ela precisa. E ter paciência, gente. E foi assim, 3, 4, 5 dias, menos de uma semana, a gagueira praticamente foi embora, 70%. Ainda hoje tem alguns resquícios de gagueira, que também chega a ser um tanto quanto normal, né? Fase de desenvolvimento, tem uma criança que desenvolve uma gagueira ali, mas que faz parte do desenvolvimento. Mas assim, foi simples, uma coisa simples de resolver, mas que mais uma vez foi gerada por uma pressão. Agora uma pressão interna minha, porque a gente também acaba se cobrando demais. Então, gente, independente de você ter um canal ou não, porque às vezes as pessoas pensam, porque ela tem um canal, as pessoas comentam demais a vida dela, então é muito, né, pra falar. Confesso que, claro que a proporção é maior comigo, e eu acredito que todo mundo tem canal, tem que fazer tratamento psicológico, terapia pra lidar, né, com a situação, porque é atípico, mas quem não tem canal também passa por situações que eu passo. Em menor proporção, talvez com menos pessoas, mas que também passa. Todo mundo vai receber comentários, seja da sogra, da tia, da amiga, da vizinha, da prima, sobre os filhos, ou vai receber comparações, principalmente se tiver pessoas próximas que têm filhos pequenos, ou filhos da mesma idade. Aquela competição, às vezes, injusta, porque, para pensar comigo aqui, para uma pessoa competir em qualquer esporte, geralmente, vamos lá, luta. Quem tem 60 quilos, luta com quem tem 60 quilos. Então, assim, pra haver uma comparação justa, você precisa ter uma vida parecida. E quase ninguém tem a vida parecida com a do outro. Geralmente, a mãe que tá comparando com você tem 2 filhos e você tem 1. Ou você tem 3, ela tem 2. O marido dela ganha muito mais que o seu e ela tem a oportunidade de trabalhar ou não por opção. Você precisa trabalhar por obrigação.
pra ajudar o seu esposo que ganha muito menos. Talvez na família dela ela tem uma mãe, uma sogra, uma tia, uma prima que ajuda a cuidar. E você talvez não tenha essa pessoa, ou se tem, passa por situações muito embaraçosas, muita humilhação, passa muitas situações complicadas que não tem. Então, assim, não, antes de se comparar o seu filhinho, a sua filhinha com o filho dos outros e também a sua vida com a dos outros, para pensar se você tem a mesma vida da pessoa. Ah, fulano é casado, tem 3 filhos, igual eu, mas aí o marido tem o mesmo emprego? Provavelmente não. Mas aí vocês têm o mesmo emprego? Provavelmente não. Então, assim, é uma comparação injusta. Não tem como comparar com quem não tem a mesma régua ou não está no mesmo patamar ou escala que você. Seja uma escala boa ou ruim. Tá tudo bem não ter andado com 9 meses, tá tudo bem não ter feito grandes coisas ou falado com, menos tempo do que as outras crianças. Tá tudo bem, seu filho não deixa de ser maravilhoso, especial, incrível, inteligentíssimo, maravilhoso, porque para nós, os nossos filhos são tudo isso. E eles não deixam de ser quando a inimiga comparação aparece. Então, queria compartilhar isso. Fale, que pelo menos com a mãe já vai ser suficiente, vai agradar muito meu coração de saber que fez diferença, tá bom? Então, clica no gostei. Tchau. O passado ficou pra trás. Estou